Boa noite a você, meu amigo, que ouve o canal 19 da NET, TV Santa Maria, programa Palavra de Fé. É com muita alegria que nós mais uma vez estamos entrando no teu lar, com a tua permissão, para esse programa que já faz parte da tua rotina, do teu cotidiano. Nesse momento agora, nós vamos ouvir uma canção muito interessante, muito bonita, do pastor Oséias Costa. Eu gostaria que você pudesse meditar nessa letra, fazer uma reflexão. Aproveite e curta essa música, essa canção de louvor e adoração ao nosso Deus. Dessa vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro, bebendo cachaça. Cansei dessa vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro, bebendo cachaça. Não suportava mais viver na solidão. Eu caminhava na escuridão sem luz. A minha alma estava cheia de vazio. Eu não sabia que era falta de Jesus. Eu já estava muito desvalorizado. Virei um trapo, já estava no monturo, comendo o pão que o diabo amassou. Porque a vida sem Jesus não tem futuro. Cansei dessa vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro e bebendo cachaça. Cansei desta vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro e bebendo cachaça. Ainda me lembro numa noite de São João, me arrumei e fui dançar um forró. Enchi a cara de cachaça e fui dançar. Ninguém queria, então eu fiquei tão só. Me empurraram lá pro canto da parede. Caí no chão, passei a noite no escuro. Me acordei liso e desmoralizado, porque a vida sem Jesus não tem futuro. Cansei dessa vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro, bebendo cachaça. Cansei dessa vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro, bebendo cachaça. E tu, amigo, que ainda vives nesta vida, perambulando neste mundo de ilusão, está escrito na Bíblia que o mundo passa, mas as palavras do Senhor não passarão. Se tu morreres na situação que estás, eu te pergunto qual será a tua sorte. Entrega hoje a tua vida a Jesus, porque o salário do pecado é a morte. Cansei dessa vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro, bebendo cachaça. Cansei desta vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro, bebendo cachaça. Cansei dessa vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro, bebendo cachaça. Cansei dessa vida sem graça, jogando baralho, fumando cigarro, bebendo cachaça. Nós estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nesta noite eu quero fazer uma reflexão sobre uma passagem que está no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 a 11. É sobre a reconstrução
dos muros de Jerusalém. Assim diz a palavra de Deus. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Estes são os servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Palavra muito interessante essa palavra de Neemias. Neemias estava agora orando a Deus, pedindo clemência, graça, favor perante Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém que foram derrubados e as suas portas queimadas. Talvez você pense: mas pastor, o que eu tenho a ver com Jerusalém? O que eu tenho a ver com muros caídos, portas queimadas? Meu querido, minha querida, você tem muito a ver. Porque nós estamos falando de muros físicos, mas também estamos falando de muros psicológicos, muros sentimentais, muros relacionais e principalmente de muros espirituais. Ou seja, nós precisamos de mecanismos de defesas que vai nos assegurar a nossa integridade para as adversidades da vida e para tudo aquilo que possa ameaçar a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a igreja e as pessoas que estão à nossa volta. Então, querido, a palavra de hoje é uma palavra de orientação para que nós possamos ter mecanismos de defesa, de proteção
proteção. Primeiramente, vamos entender a situação que estava vivendo o povo de Israel e principalmente a cidade de Jerusalém. Há um tempo atrás, 70 anos atrás aproximadamente, Nabucodonosor tinha invadido Jerusalém. Jerusalém foi totalmente destruída, seus muros, suas portas, o templo de Salomão, o palácio do rei. As pessoas nobres, os novos, foram levados cativos para a Babilônia e foram deixados apenas os miseráveis e os mais velhos naquela cidade. Lá em Babilônia, o povo de Deus continuou ainda firme, porque agora estava longe de Jerusalém, mas eles estavam ainda unidos com Deus. Ou seja, eles criaram as sinagogas lá na Babilônia, e a partir da sinagoga eles tinham a unidade do povo através da unidade religiosa. E eles sabiam que através da profecia de Jeremias, o profeta Jeremias, passariam então 70 anos no cativeiro e depois eles iriam voltar para sua terra natal, ou no caso Israel, principalmente Jerusalém. Então essa era a situação. Um pouco antes de Neemias, Esdras teria retornado para Jerusalém junto com Zorobabel e eles teriam edificado novamente o templo. Só que agora ainda continuavam os muros derrubados, as portas queimadas e o povo vivendo numa miséria e num sofrimento muito grande. Talvez você esteja pensando, poxa vida, pastor, eu até acho interessante essa história, mas o que ela tem a ver exatamente comigo hoje? Eu não consigo compreender isto. Querido, tem tudo a ver com você. Talvez você precisa reconstruir teus muros de proteção na área financeira. Ou seja, você vive trabalhando e trabalha muito, mas você não consegue ver a cor do teu dinheiro. Você vive em dívidas. Você vive sempre pedindo emprestado. Você vive sempre no vermelho. Então, talvez seja essa área que você precisa reconstruir o teu muro. Pastor, eu não tenho problema financeiro, mas quem sabe o teu problema seja familiar. Quem sabe você está vendo o teu casamento pouco a pouco, dia a dia, se esvaziando, se esfriando, se distanciando cada vez mais da tua esposa, você homem que me ouve, ou da tua mulher, você mulher que me ouve, se distanciando do teu homem, do teu marido, e você vê que você acaba estando junto por costume, por hábito, até meio forçado esse relacionamento, o amor já se esfriou. Quem sabe vocês pais que me ouvem, o muro que tem que ser reconstruído é da aproximação com teu filho. Quem sabe o teu filho não encontra mais em vocês um carinho, um amor, um respeito, um diálogo, e ele tem encontrado isso, talvez uma referência na pessoa do traficante, e ele tem entrado no mundo das drogas, dos vícios. Eu não sei. Eu sei que há muitas áreas da nossa vida que talvez precisam de ser reconstruídas. Reconstrução de muros de proteção, para que nós possamos evitar o saque dos nossos inimigos. E agora não estamos falando só inimigos físicos, mas estamos falando também de inimigos espirituais. E a palavra de Deus diz em Efésios 6:10 em diante que, na verdade, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, ou seja, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra demônios, contra espíritos malignos que agem em nossas vidas causando destruição. Ok, pastor, eu compreendi isso, mas o que essa história ela pode me ajudar? Pode te ajudar muito, querido. Muito na edificação desse muro.
na identificação das ameaças que de repente estão ao teu redor e talvez você não esteja conseguindo vislumbrar. A palavra de Deus diz que veio a palavra de Neemias. Neemias significa o Senhor conforta ou o Senhor consola. Ou seja, o próprio nome de Neemias já trazia uma bênção, porque é o próprio Senhor que nos conforta e o próprio Senhor que nos consola. Talvez às vezes você esteja pensando ou querendo que alguém te consola, te conforte e você não consiga encontrar consolo e conforto nas pessoas. Uma coisa eu sei, Deus, Ele pode nos consolar e Ele pode nos confortar. E o verdadeiro consolo, a verdadeira consolação, a verdadeira paz só tem quem conhece ao Senhor, o nosso Deus, a Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra de Deus diz que ele estava em Suzã. Suzã era a capital de inverno do Império Persa. E lá estava Neemias, agora em Suzã, nessa capital de inverno. E aí veio um dos irmãos de Neemias trazendo essa história que nós acabamos de falar. Interessante que fala daí, e ele fez perguntas acerca dos judeus que estavam já em Jerusalém, ou seja, judeus livres. Fala também sobre os judeus que sobreviveram ao cativeiro, ou seja, que voltaram ao cativeiro, e fala também e pergunta sobre Jerusalém. Essa era a preocupação de Neemias, ou seja, o que estava acontecendo com o povo dele? O que estava acontecendo com Jerusalém, que era a terra e a cidade do grande rei? Ou seja, a preocupação não era somente com os homens, mas a preocupação de Neemias também era com a reputação do seu Deus. Algo muito interessante que no Oriente Médio, quando se falava em proteção, em cerca, em muros, isso era muito importante para aqueles povos porque representava a proteção da cidade. Mas além da proteção da cidade, os muros de Jerusalém também significava a reputação do grande Deus, ou seja, do Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. No momento que os muros estavam caídos, as portas assoladas e queimadas pelo fogo, significava que o nome de Deus estava sendo envergonhado e Neemias, ele se preocupava muito com essa situação. Neemias, ele ouviu que o povo estava sofrendo grande sofrimento e humilhação. Talvez você que me ouve também comece a pensar, poxa vida, pastor, eu me vejo nessa situação, porque eu estou sofrendo grande sofrimento e humilhação. Sabe que eu batalhei para ter um carro, mas às vezes não tenho dinheiro para colocar gasolina. Eu tenho uma casa, mas às vezes não consigo comprar os alimentos necessários, meus filhos passam fome, passam necessidades. Às vezes vou no mercado e não consigo comprar tudo que eu preciso, porque o meu dinheiro é o dinheiro contado, não consigo fazer o rancho necessário. Às vezes meus filhos pedem algo e eu não consigo dar, porque eu tenho que comprar o básico necessário. Os credores estão batendo na minha porta e eu fico envergonhado por causa da cobrança, os vizinhos me olhando. Pastor, eu estou nessa situação. Quem sabe você, pai e mãe, você está vendo teu filho entrando na tua casa e entrando drogado, e você se sente humilhado perante teus vizinhos, perante a tua família. Talvez você, mulher que me ouve, você se sente assim, um grande sofrimento e humilhação porque o teu marido entra na tua casa cheio de álcool, bêbado, alcoolizado, te bate nos filhos e você não sabe mais o que fazer. Você não sabe mais o que inventar pela marca que fica no teu rosto, no teu corpo. Então você se sente assim e se vê em grande sofrimento, uma grande humilhação. Talvez você
tenha feito o que Neemias fez. Ele sentou e chorou. Ele entrou em depressão nesse primeiro momento. Isso é muito até normal, porque quando nós muitas vezes somos conduzidos numa situação adversa, muitas vezes nós não sabemos como reagir, e a primeira reação humana é de se sentir perdido, desamparado, só. E aí vem muita solidão, muito sofrimento, aí vem o choro. E quem sabe talvez o lamento. Quem sabe você está vivendo nessa situação hoje. Eu quero te dizer que há solução. E a solução é fazer com que Neemias fez. Ele saiu da inércia, saiu da passividade e começou a agir. A primeira ação que ele fez foi orar. Amado, querido, você que me ouve agora, talvez você se sinta entre a cruz e o punhal, não saiba mais o que fazer, não saiba mais o que agir, como agir. Você vê que tuas forças se esvaíram. Se você orar e buscar a face de Deus, Deus com certeza vai ouvir a tua oração e vai te ajudar. A segunda coisa que Neemias fez, ele jejuou, ou seja, ele se humilhou, ele buscou a presença de Deus com súplica, com pranto, com quebrantamento. Ele tirou algo de si que era importante, que era comida e bebida, e buscou a Deus com todo o coração. A palavra de Deus diz que aquele que busca o Senhor de todo o coração o encontrará. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, pôs logo em seus ombros e ao medir voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje pastor amado, chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas,
seu sombrio redil voltou. Logo em seu sombrio redil voltou. Às 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, suas feridas, pois logo em seu sombrio redil voltou. Olá, nós já estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Hoje nós estamos falando sobre reconstruindo os muros de Jerusalém. E falamos que os muros, nesse caso, podem ser muros emocionais, psicológicos, muros espirituais, ou seja, mecanismos de defesa contra as adversidades, contra as ameaças. Neemias, ele confessou também os seus pecados. Querido, é muito importante nós confessarmos os nossos pecados. Porque quando a Bíblia diz, quando nós confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele purificou, ele confessou os seus pecados como pecado seu e do povo, ou seja, ele se colocou junto com o povo como pecador. E é importante isso, nós reconhecermos nossos pecados. Além disso, amados, nós precisamos compreender que existem ameaças e essas ameaças precisam primeiro ser identificadas e ser combatidas para podermos vencer. Nós precisamos orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós mesmos, ou seja, nós precisamos nos associar com Deus e fazer a nossa parte, aquilo que é dado ao homem fazer, que é o possível, e aquilo que é impossível, isso nós colocamos diante de Deus. Então faça a tua parte, ora a Deus e trabalhe, tenha essa associação com Deus para que você possa vencer. Pastor, mas como essas pessoas que eram livres, já estavam fora do cativeiro, como elas entraram nessa grande miséria e desprezo? Por que eles foram saqueados? É o que nós vamos tentar responder agora nesse segundo bloco. Primeiramente, queridos, havia na vida deles muitas brechas. Pastor, mas o que são brechas? São pecados. Pecados que dão legalidade ao diabo para ele agir, trazendo então desgraça, trazendo ruína, trazendo maldições. Que tipo de pecados que pode trazer brecha, pastor? Pecados ocultos, por exemplo.
aqueles não confessados, aquele que nós escondemos de nós mesmos, aquele que fizemos no passado, mas que ainda nos atormenta no presente e nós não temos coragem de enfrentá-lo. Outro tipo de pecado que dá legalidade, que é uma brecha para o diabo entrar em nossas vidas, é quando nós não controlamos a nossa língua, falamos demais. E quando falamos demais, temos a tendência de pecar. Outra brecha, mentira. A Bíblia diz que todo aquele que mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Precisamos viver na verdade. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outro pecado, outra brecha, é a questão de fazer divisão, contendas. Então, na verdade, todo pecado ele traz brechas, onde o diabo pode entrar e fazer e saquear nossa vida. Em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, diz, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Pastor, me explica essa palavra, eu não entendi. Por que é importante nós nos colocarmos na brecha? Porque quando nós não nos colocamos na brecha, talvez o diabo consiga destruir nossa família, consiga roubar nossa felicidade, consiga matar nossos sonhos. E quando nós nos colocamos na brecha, seja em oração, em intercessão, na busca de Deus, por uma solução divina, pelo mover sobrenatural de Deus, aí Deus, Ele age e Ele traz a solução para nossas vidas. Portas foram queimadas. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja do Senhor. Ou seja, é uma imagem de uma guerra, onde há dois reinos, e um dos reinos avança contra o outro reino, contra a porta desse reino e prevalecendo. Ou seja, fala do reino de Deus, o reino de luz, o reino de Jesus, avançando contra o reino das trevas e tomando posição, tomando território. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele é a porta. O que significa isso, pastor? Significa que nós devemos trocar, substituir portas de entradas humanas. Talvez você confie no teu dinheiro, talvez você confie na tua sabedoria humana, talvez você confie mais nos teus relacionamentos, nas pessoas que você conhece e confia muito pouco em Deus. Mas se você confiar em Jesus Cristo de Nazaré, Ele como sendo a porta, essa porta ninguém pode destruir. As outras portas são humanas, são feitas com materiais físicos, que quando passam pelo fogo, o fogo as destrói. Mas essa porta, que é espiritual, ninguém pode destruir. A solução está em colocar toda a nossa dependência em Deus. A solução está em colocar a nossa vida na total dependência do Senhor. Dessa forma, nós teremos vitória e não seremos mais destruídos e muito menos saqueados. Há uma sigla que eu quero compartilhar com vocês, chamado FOFA. Pastor, o que representa FOFA? O primeiro F é de fortaleza, o O de oportunidade, o outro F de fraqueza e o A de ameaça. Neemias e o povo de Israel tinham uma fortaleza. Qual é a fortaleza do povo de Israel? Eles estavam unidos, ligados na unidade religiosa, na busca de Deus. Qual era a oportunidade que eles tinham? A oportunidade que eles tinham era de voltar do cativeiro para Jerusalém, reconstruir o templo e reconstruir agora os muros. Qual era a fraqueza que eles tinham?
muitas fraquezas. Entre as principais, a idolatria, porque eles foram destruídos, Deus permitiu que eles fossem destruídos por Nabucodonosor, pela Babilônia, porque eles seguiam a outros deuses, se prostravam a outros deuses, porque eles não pagavam o dízimo, eles não adoravam o Senhor com o coração, eles não praticavam a lei de Deus e desobedeciam a lei de Deus. Essas eram as fraquezas do povo de Israel, por isso que eles foram retirados de Jerusalém e foram levados cativos como escravos na Babilônia. Mas agora quais são as ameaças? E aqui eu quero colocar para você também fazer uma reflexão na tua vida. A primeira ameaça que eles tinham eram ameaças externas. Muitas pessoas se levantaram contra eles por causa da possibilidade da reconstrução, não só dos muros, mas da dignidade do povo de Israel, do povo de Judá naquela época. Sambalate, Tobias e outros se levantaram contra. E uma coisa eu aprendo, que quando nós temos um projeto, quando nós temos um sonho, sempre vai ter alguém que vai se levantar contra. Sempre vai ter alguém que vai dizer, mas você não vai conseguir, você nunca consegue. Ou seja, eu quero dar agora uma orientação para você. Nunca compartilhe os teus sonhos com pessoas que não sonham, porque ela vai puxar você para baixo. Então essas ameaças externas haviam e sempre há também em nossas vidas. A primeira ameaça externa era os insultos e desprezo, a zombaria por parte dos inimigos de Judá. Hoje talvez muitas pessoas invejosas, muitas pessoas ciumentas, talvez até tenham mais dinheiro que você, mas elas têm inveja da tua paz, têm inveja da tua família, têm inveja de como você é e vai tentar puxar você para baixo. Ela quer o teu mal, ela vai falar mal de você, ela vai te desprezar, vai zombar de você. Ok, pastor, essa situação eu estou enfrentando, e agora como é que eu posso resolver? Qual é a solução para esse problema? Faça como Neemias, ignore essas pessoas, coloca o teu projeto à frente disso e não olhe para trás, ignore. Essa é a melhor solução. Talvez as pessoas vão dizer assim, mas vocês são fracos. A palavra de Deus diz que na fraqueza é que somos fortes, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Uma outra ameaça externa, pessoas que tentavam invadir e saquear Jerusalém, através dos muros, através das brechas, através das portas queimadas. Qual foi a solução? Neemias e todo o povo começaram a trabalhar com muito ardor. Com uma mão trabalhava e com a outra mão empunhava a espada. De dia trabalhava e de noite montavam guarda. Eu aprendo que nós precisamos estar sempre vigilante e em oração. A vigilância refere-se a que eu posso fazer, porque é humano. E a oração é a ação sobrenatural de Deus na minha vida. Então a Bíblia diz, vigiai e orai sem cessar. A terceira ameaça externa é a imposição de medo. Sabemos que o medo paralisa. E nós só podemos combater o medo através da espada da palavra, através da presença de Deus. Quando nós buscamos a Deus, quando nós temos fé em Deus, e a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus, ela nos faz a reagir e termos atitudes contra o medo. Somente a palavra de Deus e a fé no Senhor para nós podermos vencer. Mas também há ameaças internas que provocam o desânimo. E nós precisamos também combater todo o desânimo, combater toda dúvida, combater todo o medo que é gerado dentro do nosso coração. Amado,
Você que nos ouviu nesta noite, talvez você vai parar e pensar, poxa vida, mas eu me sinto assim. Há áreas da minha vida que eu preciso ser restaurado. Eu não quero mais continuar como está, eu preciso de mudança. Na parte financeira, na parte relacional, quem sabe é vícios, quem sabe são teus filhos, quem sabe é teus pais, não sei. Deus sabe o teu problema, eu não conheço você, não conheço os teus problemas, mas uma coisa eu sei, que se você agir como Neemias, buscar a presença de Deus, se humilhar, orar e se converter ao Senhor, Deus vai te curar, Deus vai te sarar, Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida e você vai ter vitória. E todas essas ameaças vão ficar bem longe de você, porque o nosso Deus, Ele é a verdadeira porta, o verdadeiro muro que nos dá proteção e segurança. Eu quero orar por você agora, nesse momento, em nome de Jesus. Senhor amado, eu coloco agora, ó Pai, essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Há muitas coisas a serem resolvidas na vida dessa pessoa. Há muitas ameaças externas e internas. Há muitas coisas, Senhor, que estão tirando o sono dessa pessoa. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica os trabalhadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Senhor, que Tu seja a torre forte e segura, o refúgio seguro para essa pessoa, que ela possa descansar à sombra do Onipotente, onde mal algum possa lhe tocar, que ela possa ter força, Senhor, e que Tu possa ajudar ela, Senhor, a reconstruir os muros, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém. grande amor de Deus que me transformou assim, me deu a paz no coração para viver. Hoje sou feliz só em saber que Cristo
passou, minha vida então mudou de vez. A voz de amor do meu Senhor eu quero ouvir, sempre obediente eu quero ser, vivendo com meu Deus, porque demorei assim pra lembrar do Senhor. Um ano se passou, minha vida então mudou de vez. A voz de amor do meu Senhor eu quero ouvir, sempre obediente